pessoal, meu nome é Ana Gabriela e hoje nós vamos apresentar para vocês sobre regra de Euler. E eu vou fazer uma breve introdução para vocês de quem foi o Euler. O nome dele, na verdade, se chama Leonhard Euler. Ele nasceu na Basileia, que é a capital da Suíça, dia 15 de abril de 1707. Inicialmente, quando ele tinha 1 ano de idade, ele e sua família se mudaram para outra cidade, e onde ele passou a maior parte da sua infância nessa cidade. E os primeiros conceitos de matemática básica que ele teve, quem ensinou para ele foi o seu pai, chamado Paul Euler, que era um ministro e também protestante. Ao decorrer da sua infância, ele estudou, então, a partir de 7 anos, ele começou a estudar lendo livros e tendo aulas particulares em casa. Aos 13 anos de idade, ele volta, então, para Basileia, para ir começar a estudar para entrar numa faculdade de teologia. Porque como a sua família era religiosa e ele também era uma pessoa muito religiosa, era o desejo da família dele que ele estivesse fazendo uma faculdade de teologia. Mas, com 16 anos de idade, ele ganhou um prêmio que era 1 grau a mais em artes, porque ele fez uma dissertação sobre a filosofia natural de Isaac Newton e também de René Descartes. Só que com o tempo, quando chegou o tempo dele entrar na faculdade de teologia, ele não se entusiasmou muito com essa faculdade, mesmo ele sendo religioso, e foi aí que ele tinha amizade com a família Bernoulli, que também era o pai da família Bernoulli, era matemático, e viu que ele se destacava na matemática e falou para ele que seria bom que ele ingressasse na matemática. Então foi aí que ele concluiu, entrou na faculdade e concluiu seu doutorado em 1726. Ele tentou entrar como professor de física na Universidade de Basileia, só que ele não obteve sucesso. Então ele participou de um concurso chamado Solução de Problemas, que era promovido pela Academia de Ciências de Paris, só que ele não conseguiu o primeiro lugar, então ele não conseguiu ficar como professor, mas ele conseguiu em segundo lugar. E pela história de vida dele, durante toda a história de vida dele, ele conseguiu esse troféu em primeiro lugar mais de 12 vezes durante toda a sua vida, então ele se sentiu realizado. Euler contribuiu para diversas disciplinas, principalmente nas exatas. Ele contribuiu na matemática, na questão desde a teoria dos números até a contabilidade, na física, na questão da óptica, na mecânica ele contribuiu na movimentação dos corpos, na lógica, na filosofia até da música, e também ele contribuiu na astronomia, na questão da movimentação dos planetas e dos cometas. Em 1727, então, após ele ter concluído o seu doutorado em matemática, ele foi convidado para se tornar professor em Petersburgo, porque ele tinha amizade com a família Bernoulli e os filhos de Bernoulli estudavam lá, então ele acabou sendo chamado para atuar como professor de física nessa universidade. Só que em 1733, o amigo dele, Daniel Bernoulli, deixou de ser professor e ele acabou ocupando o lugar de professor de matemática, que era o desejo dele de ser professor de matemática. Em 1734, então, ele vai se casar e vai ter 13 filhos, mas pelo que eu li, desses 13 filhos que ele teve, infelizmente, apenas 5 acabaram sobrevivendo, então ele só teve 5 que se mantiveram vivos. E foi nesse mesmo ano, de 1735, 36 e 37, que ele publicou o livro Mecânica, onde ele vai falar a questão vai apresentar a dinâmica newtoniana e também a questão newtoniana na forma da análise matemática. Em 1742, ele é convidado, então, para se tornar professor de matemática em Berlim, e ele onde ele vai atuar por cerca de 25 anos. E em 1744 ele se torna diretor na seção de matemática como professor, como um dos melhores. Durante toda a vida de Euler, até mesmo após a sua morte, ele continuou fazendo muita história pelas suas grandes descobertas. Meu nome é Lúcio, eu vou apresentar um pouco mais sobre a regra de Euler para vocês. Bom, a regra de Euler, também conhecida como a fórmula de Euler, foi inventada pelo físico e matemático Leonhard Euler, no século XVIII. Bom, essa é uma fórmula simples que consiste num cálculo entre a relação entre vértices, arestas e faces. É uma relação bem simples, onde a fórmula dela seria B menos A mais F igual a 2. Vou falar um pouquinho mais sobre a importância histórica. Bom, a importância histórica da regra de Euler começa quando essa regra mostrou e demonstrou para os físicos da época e até os dias de hoje
que existem maneiras muito mais fáceis da gente conseguir o que eles tentavam naquela época. Bom, uma dessas formas foi sobre a maneira combinatória, onde ele conseguiu juntar e demonstrar de uma maneira mais forte, mais fácil, que você não precisa depender de medidas muito precisas para conseguir fazer esses cálculos. Medidas precisas de ângulos, distância, entre outras medidas que são utilizadas. Bom, isso abriu um caminho muito grande na topologia e na geometria para facilitar os cálculos, que na época eram muito complicados, cálculos enormes e muito difíceis. Exemplos simples para vocês conseguirem entender melhor como funciona e como é utilizado na prática a regra de Euler. Bom, aqui nesse exemplo nós temos um cubo que possui 8 vértices, 12 arestas, 6 faces. Então a gente pega esses valores, esses dados, e substitui eles na fórmula, que é V menos A mais F igual a 2. E a gente substitui ficando 8 menos 12 mais 6, que pelo cálculo vai dar 2. A mesma coisa ocorre no tetraedro, onde ele tem uma base triangular, ele possui 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. A mesma coisa ocorre aqui. 4 menos 6 mais 4 igual a 2. Bom dia, meu nome é Luke e eu vou dar mais ou menos sobre a regra de Euler, sendo que consiste o poliedro não convexo e convexo. Começando pelo poliedro não convexo, ele basicamente consiste de um cubo que está dividido em partes. Como na imagem apresenta, tem um cubo que está dividido em 3 partes. E dando exemplo de um poliedro não convexo, basicamente nessa imagem vamos supor que ela é um papelão de dobro tamanho do cubo. Se você passar esse papelão em cada face, sendo ali na frente, diagonal, lateral, ela não vai conseguir passar, sendo que tem na última parte o cubo está fechando. O que diferencia no poliedro convexo é que se você passar esse mesmo papelão nas faces, ela vai conseguir encaixar corretinho, tanto no lateral quanto na vértice, independente. Isso que diferencia entre o poliedro convexo e não convexo. Algumas formas, como o usuário diz, expansão, ou seja, existem outras formas de regra de Euler, sendo a primeira, que é vértice menos aresta, mais faces igual a 2 menos 2Gs. O que seria esse 2Gs? Como outro usuário foi apresentado, o 2G significa que esse poliedro ele possui um buraco no meio. Um exemplo sim, uma rosca. Uma rosca ele vai ter um buraco no meio, então vai ser 1G. Se essa rosca ela tiver 2 buracos, então vai ser 2Gs. Então assim vai indo. A outra forma, ela persiste, seria vértice menos aresta, mais face que é 0 vértice. Essa forma ela é mais rara de se aplicar, ela se aplica mais em poliedros mais complexos. Como se fosse um poliedro que tem vários poliedros nela, como cubo, cilindro, um monte de coisa. Aí você pode aplicar essa forma nesses poliedros convexos. Dando mais um exemplo, sim, aqui essa imagem representa os poliedros e os não poliedros. Como eu disse, do mesmo exemplo daquele papelão, quando você passa esse papelão em cada lado do cubo, ela vai encaixar perfeitamente. Se você tem uma coisa colocou um papelão aqui, ela vai ficar de forma normal. Se você colocar esse papelão no triângulo, ela vai ficar da mesma forma. E o que diferencia entre poliedros e não poliedros é que se você colocar esse mesmo papelão nessa esfera, o símbolo não vai ser da mesma forma dos outros. Os poliedros, se você colocar esse papelão, ela vai ser idêntica para os lados. E o não poliedros ela não é possível, sendo que a forma da esfera, o cilindro, o cone é bem diferente dos poliedros. Bom dia, meu nome é Sofia, vou explicar para vocês o que é a topologia. A topologia, a regra de Euler, é considerada uma das primeiras descobertas importantes no campo da topologia. Ela investiga as propriedades de geometria das figuras e que permanecem inalteradas de deformações contínuas. Isso significa que mesmo que a forma do objeto seja alterada, mesmo de maneira suave, sem cortar ou rasgar, a fórmula de Euler ainda se aplica desde que a superfície seja equivalente a uma esfera. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que isso aqui é um canudo e quero que vocês descubram quantos buracos tem, usando a topologia. Muitos vão falar que tem 1 ou 2 buracos.
Para imaginar o que são buracos, a gente vai pegar e imaginar um laço dentro de vários buracos. Até esse laço se fechar por completo, ele é uma superfície, uma superfície alterada. Então, se a gente passar um cordão por dentro dele e voltar aqui, a corda vai se encontrar ainda. Então, se passar de novo, ela não é alterada. Mas se a gente pegar por volta dele e apertar sem rasgar ou cortar, ele vai ser uma figura alterada. Então, ele pode se formar um objeto de uma esfera. Então, ele muda a sua forma completa. Então, na topologia explica que ele tem somente um buraco. A geometria e a arquitetura, elas são utilizadas como uma regra de Euler para trabalhar de formas geométricas. E complexos com projetos de estruturas, a relação ajuda a garantir um projeto que seja estruturalmente sólido, juntando as vértices, arestas e faces. A modelagem ela é usada na computação gráfica, junto com a regra de Euler, ela é utilizada para criar as arestas, as malhas tridimensionais, que são formadas por uma combinação de vértices, arestas e faces, e o entendimento entre essa relação é importante para garantir que as formas digitais sejam consistentes e não tenham buracos ou irregularidades. E também auxilia no desenvolvimento do algoritmo da construção do 3D. É aplicada nas ciências naturais, eu vou falar da química. Nos campos da química, particularmente na análise de moléculas complexas, certas moléculas precisam são parecidas com poliedros, e a regra de Euler ajuda a determinar as características estruturais de cada uma, como eu expliquei na topologia. Bom, agora irei resolver a primeira questão das 3 que continham na folha. Bom, a primeira questão fala: no ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces, arestas e vértices. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que em alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Infelizmente, ocorreu um erro no grupo, nós esquecemos de colocar essa figura, mas eu irei desenhar ela no decorrer da questão. Bom, todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Qual é a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Bom, o poliedro que foi apresentado, ele é um paralelepípedo o qual contém outro paralelepípedo dentro dele, um pequeno paralelepípedo, na parte superior. Por dentro. Bom, o que a questão está pedindo é que nós devemos conferir a quantidade de vértices, faces e arestas, colocar ela na fórmula, que pode ser qualquer uma dessas opções. E para a gente poder descobrir isso, obviamente a gente vai ter que contar a quantidade de vértices, faces e arestas que contém nos dois poliedros, que no caso seriam um só. Mas aqui a gente vai contar como 2 para poder ficar mais fácil. Bom, a quantidade de faces que contém em um paralelepípedo são de 6 faces, sendo uma embaixo, uma em cima, as laterais, uma ponta e a outra ponta. Como essa parte de cima do poliedro, ela não tem, vamos dizer assim, a tampa, ela só tem 5 faces. Então, tendo as 6 do poliedro maior e as 5 do poliedro menor, a gente tem 11 faces. Os vértices são iguais para os dois. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No outro poliedro menor, a mesma coisa, ou seja, somando 16 vértices.
E a quantidade de arestas também é igual nos dois poliedros, tendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 12. 12 também no outro. Nós temos 24 arestas. Agora, para a gente poder descobrir a fórmula correta na qual a questão está pedindo, agora a gente aplica e substitui os dados na fórmula, sendo a quantidade de vértices 16 mais as faces igual a A. Agora, o que a gente tem que descobrir é isso aqui, onde a gente vai colocar os vértices e as faces que vai dar 16 mais 11 dá 27. Só que o A, ele só dá 24. Para chegar a 27, a gente precisa de mais 3. Então, a resposta correta é a letra E. Todos? Já que não deu tempo para resolver as questões na escola, eu decidi fazer em casa mesmo, sendo a pergunta 2 e a 3. E quem que vai fazer um é o Lúcio, que é o responsável pela pergunta. Então vamos lá. A pergunta diz o seguinte: um número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual é o número de faces do poliedro? Como nós podemos ver, na pergunta está sendo proposta somente um valor, que é as arestas. Sendo um valor específico para faces e vértices, então nós vamos colocar incógnita, sendo o x, o próprio x. Então, começando pelo vértice, né? Já que o vértice não tem um valor definido, então nós vamos colocar x. E o A, que é de arestas, tem 22, então vamos colocar 22 aqui. 22. Mais o número de faces, que não tem também. Porém, também tem o 2, então seria x menos 22 mais x, que é igual a 2. Progredindo, o 2 ele vai passar para cá, para isolar o x, então seria o 2 vira 2x, e que é igual a 2, porque ele vai passar para cá. Então, o 2 vai passar somando com 22 também, que no valor vai dar 2x igual a 24, certo? Já que tem um x aqui, nós vamos dividir esse 2 pelo 24. Então, ele vai passar multiplicando para dividindo. Sendo assim, 24 dividido por 2 seria 12, que o gabarito é a letra B. Progredindo para a segunda pergunta, é o seguinte: sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontra 5 arestas, determine o número de faces. Então, a pergunta está pedindo as faces. Sabendo que o poliedro ele possui 20 vértices, que está aqui na pergunta, e que cada desse vértice ele tem 5. Então, cada uma vértice tem 5 arestas. Sendo assim, pela lógica, nós vamos multiplicar o 20 por 5. 20 vezes 5, que é assim. Porém, já que nós temos que encontrar o valor real de arestas, e que nós estamos multiplicando, nós temos que dividir pelo 2. Que seria 100 dividido pelo 2, que é 50. Já que nós pegamos o número real de vértice, conseguimos pegar o valor do vértice, que é o 20, e também o número de arestas, que é 50. Então, sendo assim, o vértice ele é 20, então vamos colocar 20 aqui, 20 menos, que a fórmula é menos, arestas, que é 50. Já que o f ele não tem um valor definido, nós vamos colocar um f mesmo.
ou x, mas tanto faz. F mais F que é igual a 2. Aqui é uma conta básica, só basta subtrair o 20 por 50, que dá 30. Já que o F é igual a 2, então pela lógica nós vamos somar o 2 pelo 30. Então sendo 30 mais 2, que é 32. E o gabarito seria a letra D. D. Então, isso seria a resolução dessas perguntas. Valeu! Nossa conclusão é que ela transcende a geometria básica e se conecta com áreas complexas como a topologia, a geometria algébrica e a sua simplicidade e aplicabilidade em áreas como a ciência, a tecnologia, design e garante que continue sendo uma ferramenta vital, tanto para o entendimento teórico quanto a aplicação prática.